Olá, meus irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Nós estamos aqui, meus queridos, mais uma vez para juntos agradecer a Deus por este momento maravilhoso e também aprendermos junto a palavra de Deus. Meus queridos, veja bem, eu estou aqui até parecendo com o nosso irmão Elivelto, né? O nosso irmão Elivelto, um grande abraço, um grande homem da graça de Deus, que prega a graça, ensina a graça de uma maneira totalmente, vamos dizer assim, inexplicável. O homem que conhece detalhes sobre a graça de Deus, e ele nos passa isso com muita honestidade e também com muita eficiência e com muita responsabilidade. Meus queridos, como eu ainda não consertei, não é? O meu notebook ainda não está pronto. Eu preparei aqui um estudo da palavra de Deus e eu quero falar aqui sobre mais um assunto sobre a palavra de Deus que muita gente ainda desconhece, no que diz respeito à volta de Jesus. E aí, eu te pergunto, volta física ou volta invisível, não física? Mas antes, quero pedir para você, se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, você compartilha, deixa o seu like e também deixa os seus comentários, tá bom, meu querido? E também você aperte o sininho de notificação para que você possa receber na sua casa, no seu celular, no seu notebook, tá bom? As notificações do YouTube. E também, meus queridos, eu gostaria que você recorresse ao sininho, né, de notificação, ou melhor, que você recorresse à sua inscrição no canal do nosso irmão Alberto e observe se você ainda está inscrito, porque muita gente tem reclamado que foram desinscritos, não sei se esse é o verbo, não é? Que o próprio YouTube, talvez a própria plataforma, desinscreve a pessoa sem a pessoa ficar sabendo. Então verifique aí se você ainda está inscrito. Se não estiver inscrito, você se inscreva, tá bom? Para a honra e glória do nome do nosso Criador. Meus queridos, veja bem, eu quero aqui trazer para você observar uma coisa importante. Não se assuste com o que eu vou começar esse vídeo. Vamos ver mais contradições no Novo Testamento, que muita gente, por não entender ou não respeitar o vernáculo da nossa língua ou da sua língua de origem, então faz confusão. Esse estudo, meus queridos, eu preparei ele, está aqui, eu escrevi tudo, né? Fiz anotações, porque meu notebook ainda não está pronto, então eu fiz as anotações. A Bíblia diz que Jesus voltará? Ou a Bíblia diz que Jesus vai voltar? A Bíblia diz que Jesus não voltará. Mas os crentes diz que ele vai voltar. Então quem iria voltar? Jesus de Nazaré ou o Filho do Homem em sua manifestação? A grande promessa para os cristãos é a de que Jesus da Palestina voltaria depois de ter sido executado como criminoso ridículo e comum. Não é isso? Então veja bem aqui, eu preparei alguns estudos da palavra e diz assim, meus queridos, examinando a Bíblia, essa promessa da volta, suposta volta física, ela é ratificada várias e várias vezes. O retorno de Jesus deveria ocorrer de imediato, ou não? Já se passaram quase 2000 anos, não é? Quando
Muita gente estava esperando Jesus para antes do ano 2000, que tinha um ditado no mundo: 1000 passará e 2 não chegará. Esse é o ditado que muitos crentes até repetiam. Então, quando aconteceu o ano 2000, por isso que eu estou falando, deveria essa vinda ocorrer de imediato. Por quê? Porque nós já estamos agora no ano 2021, desde que ele foi pregado na cruz. Então, isso, no raciocínio de alguns judeus, Jesus deveria voltar imediatamente. Então, vamos examinar isso à luz da palavra. Vamos parafrasear aqui um amigo nosso, né, que diz assim: quem estuda sabe, quem não estuda somente acredita, não é? Então, aqui, meus queridos, nessa passagem bíblica está o Papa das contradições do Novo Testamento. Jesus, ele estabelece o prazo da sua volta. Será que Jesus estabeleceu o prazo da sua volta? Isso de acordo, meus queridos, com alguns pensamentos judaicos da época, Jesus estabeleceu o prazo da sua volta. Não era o prazo da sua volta que Jesus estabeleceu, e sim o prazo da sua manifestação. Em Mateus 24, e o versículo 34, está escrito ali assim: em verdade vos digo que não passará esta geração. Se você observar, Jesus está falando, não passará esta geração, quer dizer, a geração que ele estava vivendo, sem que todas estas coisas se cumpram. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 30, e Lucas 21, 32, você vai observar essa passagem também. Então, quando você observa Mateus 24, 34, Jesus está dizendo ali, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Então, isto mostra que a palavra geração, o verbo geração, na passagem, ela tem o seu sentido usual, que naturalmente ocorre ao leitor em uma primeira leitura do texto dessa forma. O conjunto das pessoas cujo tempo de vida se sobrepõe em uma determinada época, confirmando o prazo dos meados do século I para a volta de Jesus. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 23, está escrito assim, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, veja que essa perseguição era localizada nesta cidade. Ele disse, foge para outra, porque em verdade eu vos digo que vocês não vão acabar de percorrer as cidades de Israel. Não é as cidades do mundo, não é a cidade de todo mundo, as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Vocês veem que essa perseguição ela era localizada. Ela era uma perseguição que ia acontecer em um país, em um lugar, em uma época, em uma geração. Então ele falou, vocês não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que antes venha o Filho do Homem. É aqui que muitos crentes se perdem. Eles não prestam atenção nas colocações e nos tempos verbais. Embora, meus queridos, esta passagem, ela não cite o prazo de uma geração, mas ela é perfeitamente condizente com ela. Uma geração seria o tempo suficiente para que a boa palavra de Jesus ela fosse anunciada em menos da totalidade das cidades de Israel. E isso, meus queridos,
É até inconcebível que toda essa cidade de Israel já não tenha até hoje sido visitada por cristãos pregando o evangelho. Quando você recorre Romanos, no capítulo 10, o versículo 17 e 18, você vai ver que Paulo já estava falando ali que o evangelho ele já tinha sido pregado em toda a cidade, em toda a região e em toda aquela geração. Então, esse prazo, ele foi confirmado. Vamos observar Mateus 16, 27 e 28. Porque o Filho do Homem, Jesus está falando isso aqui, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus santos anjos, e então, esse advérbio é muito importante, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade, eu digo a vocês, porque vos é a segunda pessoa do plural. Eu vos digo que alguns do que aqui estão comigo, o tempo presente era o momento que eles estavam vivendo. Os dos que aqui estão não vão provar a morte, sem que antes vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quando você observa Mateus 16, 27 e 28, Jesus estava falando que alguns daqueles que estavam presentes com ele ali não iam morrer antes de ver a manifestação do Filho do Homem. Não era a presença física de Jesus arrebatando a igreja, como queiram os evangélicos, como queiram as pessoas que se dizem crentes e acreditam naquilo que os pastores dizem. Não é isso. Jesus está falando sobre a manifestação do Filho do Homem. Quando você observa Mateus 26, 64, também Caifás, ele deveria presenciar a vinda de Jesus. Mateus 26, versículo 64. Respondeu-lhe Jesus: é como disseste, contudo vos digo que vereis. Observe, meu querido, o verbo vereis. O verbo vereis, ele é um verbo que quer dizer o quê? É um verbo transitivo, meus queridos. Vereis é um verbo transitivo. Deixa eu dar uma acertadinha aqui no meu celular, que ele está correndo um pouquinho aqui. E eu não posso perder isso aqui não, tá? Tenha paciência com o nosso irmão Alberto, tá bom, meus queridos? Tenha paciência com o nosso irmão Alberto, que eu tô dando uma ajeitada aqui, que ele fugiu do lugarzinho dele, tá bom? Deixa eu dar uma acertadinha aqui, tá bom? Vocês têm paciência comigo? Fazer igual o Chaves, né? Isso, dê uma melhoradinha. Então, quando você observa, Jesus está falando, respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhe Jesus. E como disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem no reino do seu Pai. Esse verbo vereis, para um bom entendedor da língua portuguesa, sabe que esse vereis, ele é um verbo transitivo. O verbo transitivo do português ensina o quê? Que esse vereis pode ser Caifás ou pode ser aquelas outras pessoas que estavam ali com ele. Isto é, se Caifás morresse antes da manifestação do Filho do Homem, os outros que estavam ali com ele poderiam então presenciar. Por isso o verbo é transitivo. O verbo transitivo, vereis, não se referia somente a Caifás, mas a todos os seus que estavam com ele ali, na presença de Jesus. Então, Jesus falou, na verdade, eu digo a você, que vereis a manifestação do Filho do Homem assentado à direita do poder
e vindo sobre as nuvens do céu. Então, quando você observa isso aqui, Caifás, ele morreu antes do ano 70. Mas muitos dos seus compatriotas estavam vivos no ano 70, quando aconteceu a manifestação do juízo, porque nuvem do céu é juízo, é a figura de linguagem. Por quê? Então, você pergunta, mas nada disso aconteceu. Jesus não voltou. Voltou sim, meus queridos. Quando você vai em Lucas 17, 20 e 21, Jesus fala ali que o reino dele, ele não vem com a aparência física ou visível. Você que fala, mas nada disso aconteceu, Jesus não voltou. Voltou sim, porque Jesus, ele não estava falando dele, presença física, ele estava falando de manifestação do Filho do Homem. E isso aconteceu, sabe quando? No ano 70. Por que isso aqui aconteceu? Porque era uma linguagem de figura, não era uma vinda física, do jeito que muita gente coloca no Facebook, no YouTube, aquela imagem de Jesus montado no cavalo, um monte de anjos acompanhando Jesus. Não, aquilo ali é fantoche, aquilo ali é mentira, aquilo ali não é bíblico, aquilo ali é uma mentira, é um engano, chega até a ser blasfêmia, porque nem o Filho de Deus, nem o próprio Deus aceita que a imagem dele seja descrita numa pintura, porque ninguém tem como descrever a imagem de Deus, nem propriamente a imagem de Jesus. Por quê? Tudo que há aí é um fantoche, é uma blasfêmia. Então, quando você vai em Êxodo, no capítulo 20, você vai lá que uma das primeiras coisas que Deus fala é que ele não aceita ser adorado de nenhuma outra forma que não seja em espírito e em verdade. Se alguém pintar uma pintura retratando a imagem de Deus ou do Filho dele, é uma tremenda blasfêmia. Mas no YouTube e no Facebook, o que mais a gente vê é pessoas tentando retratar Deus, Jesus e até mesmo anjos numa figura como prefigurando o arrebatamento da igreja. Aquilo ali é mentira. Meus queridos, os primeiros cristãos, eles acreditavam que presenciaria o advento. Presenciaram ou não? Sim, da manifestação do Filho do Homem presenciaram. 1 Coríntios, capítulo 15, do 51 ao 52, aqui está o problema. Olha só, esse problema atravessou séculos e séculos. Preste atenção, 1 Coríntios 15, 51 ao 52. Paulo escreve e diz assim, eis aqui vos digo o mistério. Por que é mistério? Porque isso aqui não é físico. Isso aqui era espiritual, mas muita gente não para estudar por que Paulo diz que isso aqui é um mistério. Porque é para ser entendido. Por que era um mistério? Porque era para ser entendido? Era não, é para ser entendido no campo espiritual. No campo espiritual e não material. É para ser entendido com visão espiritual. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Esse dormir é físico ou é espiritual? É espiritual. Mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos. Por que Paulo usa o verbo todos seremos? Porque o verbo seremos, ele é transitivo. Ele está incluindo ele mesmo, mas todos aqueles que acreditarem na mensagem da graça de Deus. Por isso ele diz, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, ele se inclui no texto, porque é a primeira pessoa do plural. Seremos transformados. Paulo se inclui aqui, meus queridos. Sabe por quê? Ele se inclui entre os que irão testemunhar a vinda de Jesus. Note o pronome nós. Mas antes do nós, ele usa um verbo transitivo. Muita gente tenta refutar este capítulo 15,
de 1 Coríntios, falando que isso aqui é mentira, porque Paulo não estava vivo quando o juízo aconteceu, mas eles se esquecem de mencionar o verbo transitivo seremos. Quando Paulo fala nós, ele está imaginando que ele estaria vivo quando acontecesse o juízo. Mas quando ele fala seremos, ele diz assim: eu poderei estar vivo ou não. Por isso que tem o verbo transitivo. Mas quando ele usa o nós, seremos, ele está falando independente de eu estar vivo fisicamente ou não, eu vou ser transformado juntamente com o que estarão mortos fisicamente ou com o que estarão vivos fisicamente. Então Paulo se inclui por causa disso, meus queridos, porque antes ele usa o verbo transitivo. Então, quando você observa 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, 14 ao 15, ele fala: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Observa agora o verbo nós de novo, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de maneira alguma precederemos aqueles que dormem. Paulo, ele se inclui dizendo assim: quem sabe eu vou estar vivo para a manifestação do Filho do Homem. Mas quando ele diz todos seremos, ele diz assim, independente de eu estar vivo ou não. Se eu falar que eu vou viajar para Vitória, minha capital, para São Paulo, aí, se eu falar, meus queridos, eu vou viajar com vocês, meus companheiros, eu vou viajar na mesma data, mas eu vou no ônibus depois de vocês. Mas olha, quando nós chegar em São Paulo, lá nós nos veremos. Lá nós nos veremos. Eu estou falando, independente se eu ir no mesmo ônibus, se eu ir no mesmo avião, se eu ir no mesmo veículo, mas quando eu digo lá nos veremos, eu estou dizendo que independente do transporte que eu fui, se é antes ou depois que os meus amigos foi, mas lá nós vamos nos ver. Então eu uso o verbo veremos, porque é transitivo. Entendeu, meus queridos? Então Paulo fala, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum vamos preceder os que dormem. Em outras palavras, Paulo está falando que na ressurreição, ninguém chega ao patamar do Espírito primeiro do que o outro. Ele está dizendo que nós, de modo algum, vamos preceder os que dormem, independente de quem estava vivo no juízo ou de quem estava morto, a transformação seria para todo mundo no mesmo momento. Não tem essa. Jesus fala assim, eu vou transportar do reino das trevas para o reino da luz, primeiro os que estão mortos fisicamente, depois os que estão vivos fisicamente. Não, a transformação aconteceu no mesmo momento. Por isso que nós já estamos arrebatados em Cristo. Não tem essa de ainda ser arrebatado. Então, olha bem os que falam também, os romanos que mataram Jesus, presenciaram a volta de Jesus, ou seja, a manifestação do juízo. Sim, eles presenciaram. Assim como os primeiros cristãos acreditavam que presenciaria o evento da volta ou manifestação, e presenciaram, alguns presenciaram, os romanos também que mataram Jesus, presenciaram a sua volta. Vamos em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Alguns daqueles que transpassaram Jesus estavam vivos na manifestação. Esse todo olho verá é quem? Toda a nação. Todos aqueles que presenciaram a invasão do exército romano, que para muitos era destruição, para muitos era guerra, mas para Deus era as bodas do Cordeiro, para Deus
era o quê? Aquilo que está registrado em Isaías 60, 61, 62 e 63. Deus diz: eu sozinho pisei o lagar, eu sozinho fiz a minha ira, eu sozinho pude vingar do sangue dos profetas e dos meus santos contra esta geração perversa. Eu sozinho manifestei a minha ira. Eu sozinho aconteceu a manifestação ali das bodas do Cordeiro. Porque boda do Cordeiro, enquanto para aquele ex-namorado, ex-noivo, daquela menina que está casando é tristeza, mas para quem estava casando com a noiva, que é o Cordeiro, Filho de Deus, era uma festa só. Ali é bodas. Ali é que muita gente saiu da sua posição de condenado e entrou na posição de livres em Cristo Jesus. Então, meus queridos, os romanos também presenciaram a manifestação, ou seja, a volta de Jesus. Então, os primeiros cristãos, eles acreditavam que já viviam os últimos tempos. Sim ou não? Sim. Por quê? Viviam os últimos tempos. O problema é que 20 séculos depois, assim como muitos judeus, ainda tem muito crente aguardando a volta de Jesus. Quando eles vão em Lucas 17, 20 e 21, ali eles aprendem que volta de Jesus não tem nada a ver com volta física, e sim é uma volta espiritual, é uma volta que aconteceu no ano 70 DC. Presta atenção no que diz 1 Coríntios 10 e 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. Então, eles já estavam na expectativa do fim, não é? Já estavam na manifestação ali, manifestação não, já estavam na expectativa do fim dos séculos. Em Hebreus 9, 26, fala assim, é uma reticência, né, que eu vou continuar. Eu vou falar a segunda parte, por isso reticência, né? A segunda parte. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Uma vez se manifestou na consumação do século. Vai dizer, no fim daquele aion, no fim daquela geração, no fim daquele tempo, ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício. E o que era o pecado que havia lá no meio do povo hebreu? O que era o pecado? A transgressão da lei. Tirando a lei, tirava a transgressão. Tirando o pecado, tirava a lei. Tirando as ordenanças da lei, tirava-se o pecado, porque pecado era a transgressão da lei. 1 João capítulo 3 e o versículo de número 4. Em Hebreus 10 e 25 fala assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Aquele dia é uma referência a quê? A manifestação do juízo, ou seja, o ano 70, quando aconteceu a manifestação. Então, meus queridos, nós observamos que, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, diz assim, nos últimos dias virão escarnecedores. Veja que os últimos dias não é o século 21, meus queridos. Era aquela geração, no primeiro século, o ano 70 do primeiro século. Nos últimos dias, escarnecedores virão com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como antes, no princípio da sua criação. Então, como eles estavam esperando a manifestação dos últimos dias, então muita gente interrogava, vem cá, cadê o que vocês falaram que ia acontecer? Cadê? Cadê? Não está acontecendo, não? Então, a Bíblia fala aqui. Então, meus queridos, existem muitas outras declarações que eu anotei aqui, que eu fiz uma apanhada na Bíblia,
que existem outras declarações que mostram a iminência da volta de Jesus. Por exemplo, em João 5:25, fala assim: vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Então, a hora era aquela. A hora era iminente. Olha o que diz Romanos 16:20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo do vosso pé. Quem é Satanás? Quem é? Acusadores. Quem eram os acusadores que viviam sob a lei? Os acusadores eram os caras que tinham a pompa, era o sacerdote e o sumo sacerdote. Esses, quando você observa Hebreus 2, 14 e 15, vai te mostrar lá quem eram os principados e potestades, os sacerdotes e sumos sacerdotes, que eram os guardiões da lei. Então, meus queridos, existem tantas outras, eu vou citar, quem sabe você estudar em casa, você vai aprender. Estude aí 1 Coríntios 7, 29 ao 31. Estude aí Hebreus 10, versículo 37. Estude aí Tiago 5, 7 e 8. Estude aí falando sobre que a vinda estaria próxima naquela época, 1 Pedro 4, 7. Estude também Apocalipse 1 e 1. Estude também Apocalipse 1 e 3. Estude também aonde fala que o tempo estava próximo, Apocalipse 3 e 11. Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, 20. Apocalipse 27, 27 não, vai só até o 22, né? 22, 7. 27, é. Como podemos perceber, o texto, meu querido, realmente quis dar a entender que o seu retorno, o retorno de Jesus, ele era iminente e aconteceria ainda no tempo de vida de alguns dos seus discípulos. Isso aconteceu? Sim, mas não aconteceu do jeito que alguns judeus acreditavam, mas do jeito que era para ser, a manifestação do Filho do Homem, do jeito que fala Mateus 16 e 28. Então, meu querido, você quer continuar esperando a volta física de Jesus? O problema é seu, o problema é de quem espera. Então, esse arrebatamento inventado pela religião, ele nunca vai acontecer. Ele já aconteceu no ano 70. Quem estuda sabe. Quem não estuda, somente acredita. Ontem eu participei de uma live com o nosso irmão Messias. E muito bom a live. Quem quiser depois pesquisar a live de ontem, do dia 19, né, de maio. E eu estava observando os comentários, alguém tentando refutar o nosso irmão Messias, não é? E eu deixei anotadinho aqui nos meus estudos, quando você observa Mateus 12 e 31, que fala sobre aquele que pecar contra Deus tem perdão, o que pecar contra Jesus, o Filho, tem perdão, mas o que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Aos que tentaram aí refutar o nosso irmão Messias, eu vou te falar uma coisa. Você sabia que o texto ou trecho de Mateus 12, 31, quando fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, você sabia que esse texto é uma das adulterações que os pais da igreja fizeram? Isso aqui não existe nos originais. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um acréscimo. Por quê? Porque quando você lê esse texto, dá a impressão que o Espírito Santo aqui, ele se sobrepõe em cima do Filho e em cima do Pai. Se você acredita mesmo que a blasfêmia contra Deus tem perdão, contra o Filho tem perdão e contra o Espírito Santo não tem perdão, nesse caso aqui, quem está sendo maior não é Deus e nem o Filho, e sim o Espírito Santo. Outra coisa que você tem que aprender, esse acréscimo, ele foi feito só para quê? Para induzir as pessoas a endeusar a figura do Espírito Santo
e também tirar Deus da equação e tirar o Filho de Deus da equação. Aprendam uma coisa, vocês que estavam tentando refutar o nosso irmão Messias ontem. Ele estava falando sobre a Ananias e Safira. Uma coisa que eu vou te dizer. Se você ainda não tem conhecimento daquilo que é o original, tenta buscar aquilo que é o original para depois você tentar recriminar, repreender e refutar alguém. Tá bom, meu querido? O trecho que fala sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, ele foi acrescido, ou seja, é um acréscimo. Isso não existe, tá bom? Então, os pais da igreja fizeram isso no quarto século, sabe por quê? Para tirar Deus da equação. Deus não é menos importante, nem o Filho de Deus menos importante do que o Espírito Santo. Então, eu tenho lá as minhas dúvidas e as minhas convicções sobre esta figura que muita gente quis endeusar acima do próprio Criador e acima do Filho dele. Fica aqui um lembrete. Examina, tenta buscar o mais próximo do original que você puder para você ter aí uma certeza daquilo que você está falando. Está bom, meu querido? Aqui eu vou encerrando esse vídeo e o próximo vídeo eu estarei aproveitando o gancho, mostrando, não sei quantos vídeos, mas uma série de versículos da Bíblia que não batem um com o outro, não bate. Então, quem sabe foi acréscimos ou quem sabe fizeram isso com um propósito para enganar muita gente. Eu vou estar mostrando uma série de contradições dentro da própria Bíblia. Não vou falar dentro da própria palavra de Deus. Eu digo dentro da própria Bíblia, porque Bíblia é um enumerado de livros que foram reunidos em um só, aí deu-se o nome de livros, ou bíblios, né? Ou bíblios, né? Que é livros. Tá bom, meu querido? Olha, fica na paz e eu agradeço a todos os irmãos inscritos e a todos os irmãos da graça. Vai o meu abraço, nosso irmão Alberto Lírio. Fique na paz, fique com Deus. Amém.